Muito bem, vamos para terça-feira. Terça-feira o título é A Vontade de Deus. E o versículo Efésios 3,17. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Muito bem, nós vimos então, a vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Por que isso é importante e como nós sabemos, irmãos, que Cristo tem de fato encabeçado todas as coisas? Veja, primeiramente, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer toda a palavra de Deus. Então, até um exemplo no alimento diário com relação ao encabeçamento de Cristo e com relação à palavra de Deus. Se Cristo é o cabeça, então quer dizer, toda a nossa vida, ela segue segundo a palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui é citado Efésios 5, de 22 a 25, onde fala para os maridos amarem as esposas e as esposas serem submissas aos maridos. Veja, isso é um ponto prático, isso é um mandamento, é um ensinamento com mandamento. Agora, veja, entenda, então isso é a palavra pura de Deus. É um ensinamento e um mandamento. Não há margem, irmãos, para que eu distorça. Não há uma palavra que diga, eu tenho que amar minha esposa até que, ou quando acontecer tal coisa. Não há isso. Mas eu aplico muitas vezes esse até que, ou quando, ou se, entende? As esposas, não, eu vou ser submisso ao meu marido até que, ou então quando, ou se, não há isso. Mas nós colocamos isso na palavra de Deus. Então, há uma grande diferença entre o ensinamento, irmãos, o mandamento e a realidade. A realidade, ela vem através do Espírito e do negar a si mesmo. Eu não amo a minha esposa se eu não estiver no Espírito, se eu não negar a mim mesmo. Por quê? Porque em mim mesmo só a minha vontade prevalece. Todas as coisas têm que ser como eu quero. E se a minha esposa faz algo, então, que me desagrada, aí não há mais amor. Entende? E esse amor que Paulo está falando não é simplesmente o amor físico. Nós estamos falando aqui do amor ágape. O amor ágape. Por isso ele diz que tem que amar como a esposa, como Cristo amou e se entregou pela igreja. Esse é o amor ágape. Veja, a comparação é com Cristo. A comparação não é com o seu vizinho, com o seu pai, com o seu filho, com a pessoa próxima, com o irmão responsável. A comparação é com Cristo. Então, só há a maneira de cumprir esse mandamento está encabeçado realmente por Cristo. Se eu não cumpro, é porque ainda me falta o encabeçamento. Eu preciso buscar mais, preciso ter humildade para buscar mais. Então há muitos que estão falando, não, eu estou seguindo a palavra, eu estou fazendo isso porque eu estou seguindo a palavra, mas é a palavra que cabe a ele. Quando a palavra não cabe à necessidade dele, aí tem que buscar subterfúgios, aí tem que buscar versículos distorcidos para se encaixar na sua realidade. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele diz que nós não devemos deixar de congregar. Mas veja, é um mandamento, é um ensinamento, é um mandamento. Mas o que muitos cristãos falam, não, eu não preciso estar reunindo para ter Deus, eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso servir a Deus em casa. Você percebe? Não há encabeçamento. Então muitas vezes nós falamos, eu estou seguindo a palavra, mas é a palavra que cabe a nós, é a parte da palavra que nós escolhemos e que cabe a nós. E muitas vezes uma parte distorcida. É quando às vezes também nós falamos, não, eu vou falar só, Deus é amor. Então, eu não preciso me preocupar, porque Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Está percebendo? Novamente, usa a palavra, pega versículos, mostra que Deus é amor. Deus morreu por todos, olha só, é graça. Mas esquece da parte da palavra em que mostra também, Deus é justiça e o juízo começa pela casa de Deus. Então, por que eu estou citando esses pontos, irmãos? Se nós queremos realmente cumprir a vontade de Deus, nós precisamos observar tudo o que a Bíblia fala.
Então aí, irmãos, nós vemos o quanto ainda falta de encabeçamento, de realidade para nós. E eu, por exemplo, eu percebo na minha experiência, eu ainda sou dono de mim mesmo, eu ainda faço muito pela minha vontade. Aí entra o segundo ponto dessa terça-feira. Como Cristo vai, então, nos encabeçar? Se nós ainda temos esse problema, se eu ainda faço muitas vezes o que eu quero, em detrimento até da própria palavra dizer que isso está incorreto. Aí entre Efésios 3, 16 e 17, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja, irmãos, é o Senhor fortalecendo o nosso espírito, o nosso homem interior, com poder. Poder, irmãos, para subjugar tudo o que não é Cristo, tudo o que não é a vontade de Deus. E como? Através da palavra. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, em Efésios nós vemos habite Cristo, em Colossenses nós vemos fazer habitar ricamente a palavra de Cristo, porque na verdade Cristo e a palavra são um só. Habitar Cristo, a palavra, no nosso coração, quer dizer que quem é o dono do nosso coração é Cristo, é a palavra. Então o nosso coração ele vai seguir conforme a palavra. O Senhor já havia dito nos evangelhos, a boca fala do que o coração está cheio. Quer dizer, o coração então é o dono. Mas quando a palavra habita ricamente no nosso coração, quem é o dono? A palavra. Cristo. Por isso sai da nossa boca aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra. E o nosso coração, irmãos, ele é composto pela nossa consciência, mente, vontade e emoção. E veja, a consciência é exatamente para nos acusar daquilo que não é a vontade de Deus. Mas quando o nosso coração, nós somos donos do nosso coração, e lembre-se, o coração do homem é enganoso e corrupto. O que quer dizer corrupto? Quer dizer que ele sempre vai jogar para si mesmo. Uma pessoa, um político corrupto, quer dizer, ele desvia o dinheiro para as crianças, para os idosos, para as pessoas carentes. Não, ele desvia o dinheiro para si mesmo, entende? Então, corrupto quer dizer, está jogando para si. O nosso coração é assim, irmãos. Isso quer dizer nossa mente, vontade e emoção. Paulo disse para os Efésios, em Efésios 4, para que eles não andassem mais, também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Veja, irmãos, quando nós calamos a nossa consciência, o resultado é esse aqui. Você fica andando no seu pensamento vão, cheio de vaidade, porque é para si mesmo. Você fica obscurecido de entendimento. Então, às vezes você fala para a pessoa está cega. Mas na verdade foi ela mesma que se cegou, por querer andar sempre de acordo com a sua vontade. Não estou satisfeito com isso, então eu vou procurar alguma coisa que eu possa me livrar, fazer alguma coisa para que eu não precise mais receber isso. Enfim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Essa é a situação dos gentios, mas também, infelizmente, é a situação de muitos cristãos, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que nós aprendemos em Hebreus 3, Hebreus 4, quando a palavra de Deus vem, eu não posso endurecer o meu coração como o povo de Israel no deserto. A palavra de Deus, irmãos, ela vem para o nosso encabeçamento, mas lembre-se, ainda há alguém, entre aspas, sentado no trono. Cristo, quando ele morreu, ele crucificou o ego. Mas veja, isso é uma verdade, não é? Uma verdade objetiva. Mas veja, na sua experiência, quer dizer, na parte subjetiva, eu e você ainda nós temos muito problema com o nosso ego. Quantas vezes o nosso ego, o nosso eu ainda está sentado no trono da nossa vida? Então perceba, irmãos, na parte subjetiva, que é a santificação, diz respeito à santificação subjetiva, Cristo todos os dias, irmãos, através da palavra, de fortalecer o nosso espírito através da palavra,
para ganhar o lugar que de fato é dele. Então, até o fim, durante o tempo, irmãos, ou melhor, no tempo, durante o tempo, o Senhor quer nos encabeçar, irmãos. Ele quer ganhar o nosso coração, porque ganhando o nosso coração, ele já ganhou o nosso espírito. Ganhando o nosso coração, ele ganha mente, vontade, emoção. E a nossa consciência, irmãos, ela não fica mais cauterizada. Qualquer coisa que não diga respeito à palavra de Deus, a nossa consciência ela acusa. Para encerrar, eu vou ler aqui na página 44, o 2º e 3º parágrafo. Aliás, 3º e 4º parágrafo. Graças a Deus, hoje nos convertemos a Cristo e, ao nos sujeitarmos ao seu encabeçamento, permitimos que Ele faça morada em nossa mente e tenha domínio sobre ela. Não deixemos nossos pensamentos vaguearem, mas deixemos Cristo ser o conteúdo de nossa mente. Convidemos o Senhor para entrar em nossa emoção, pois sem Cristo ela é muito frágil. Muitas pessoas têm problemas de ansiedade e depressão por causa da fragilidade emocional. Por fim, convidemos Cristo para entrar em nossa vontade, para não tomarmos decisões sozinhos. Assim Cristo encabeçará a igreja e habitará em nosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É o versículo 17 de Efésios 3. É nessa esfera de amor que a edificação é realizada na igreja, pois Deus está tecendo um tecido de amor entre nós. Deus é a urdidura, a matéria-prima do tecido produzido à medida que nos relacionamos com Ele e com os irmãos, com os quais podemos compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É os versículos 18 e 19. Então, primeiramente, irmãos, esse encabeçamento individual, se todos nós estivermos sendo encabeçados, o que vai acontecer também? Vai acontecer esse tecido, porque o objetivo final não é o indivíduo, é o corpo. Mas se o indivíduo não está sendo encabeçado, então um vai puxar para a direita, o outro vai puxar para a esquerda, o outro vai puxar para cima, o outro vai puxar para baixo, e você não tem um tecido. Mas quando todos estão sendo individualmente encabeçados, então você vai vendo isso se refletir no corpo, irmãos. Por quê? Porque aí o tecido, irmãos, vai sendo cada vez mais compacto. Você percebe, não há brechas, não há furos, não há vácuos. É isso que o Senhor quer ganhar, irmãos. É isso que Ele está trabalhando individualmente em nós, sempre para o coletivo. Se você não viu, não aprendeu sobre o coletivo, se você não se sacrifica pelo coletivo, é porque você ainda não foi encabeçado por Cristo individualmente. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no YouTube, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.